Olá! E aí, preparados para escutar mais uma história? Hoje a nossa história é Um Menino que Amarrava Tudo. Vamos escutar essa história e mergulhar no mundo desse livro? Era uma vez um menino, um garoto, um guri, um piá, um moleque, um homenzinho, um meninão. Seu nome? Léo. Às vezes as pessoas o chamavam de Leleco, outras de Leão. Prestem atenção nessa história, porque esse menino era cheio de invenção e de imaginação. Tudo começou com uma gaveta da mãe dele, cheia de fitas e cordões. Um dia, quando Léo abriu a gaveta pela primeira vez e descobriu todas aquelas coisas, logo teve uma ideia. Pegou as fitas e começou a criar caminhos que seguiam pela casa toda. No quarto, no corredor, nas escadas, na sala de estar e de jantar, na copa, na cozinha. Enquanto caminhava, coloria o chão. O trajeto era longo, espalhava-se pelo quintal, dando nós e giros nas árvores do pomar, em volta do limoeiro, dos 2 limoeiros, dos 3 pessegueiros e da mangueira, de frutos ainda verdes e cheirosos. Esses caminhos eram percorridos cada dia de um jeito diferente. Ora começava pelas portas, ora começava pelas janelas. Havia dias em que vinham do portão, outros dias do quartinho da bicicleta. A casa era grandona que só. Aí Léo cansou daquela brincadeira de só fazer cordões. Já tinha aprendido a amarrar os sapatos e a fazer nó sem precisar de ajuda dos outros. Então teve uma grande ideia. E tudo mudou. Já mais grandinho, começou a incrementar os cordões, com trecos amarrados, papel, tampinha, fotos, lembranças, moedas antigas e até um pedaço de carvão. Ele amarrava tudo. Tudo o que via pelo caminho. Podia ser botão azul, amarelo, vermelho ou verde, palitos de sorvete, a pérola do brinco perdido, rolhas, cianinha, argolas, bichinhos de pelúcia, lenços de tecido, selo de correio, pena de peteca, lápis, chave, sininho e até um disco antigo de valsa. Tudo e qualquer coisa. Puxa, os cordões se transformavam em varais longos e pesados, recheados de lembranças e alegrias. Era como se cada um contasse uma história. E quantas eram aquelas histórias amarradas e penduradas? Não tinha quem não admirasse com a facilidade em que Léo tinha de dar a vida em coisas penduradas. Os cordões conversavam com a memória dos mais velhos. Quando Léo ficava triste, corria fazer cordões. Só não conseguia dar nó em lágrima. Quando ficava com saudade, também corria fazer cordões. Nesses, colocava fotos antigas de tempos atrás,
quando estava alegre, radiante, lá ia ele de novo fazer cordões. Então, com todo tipo de penduricário. Ficavam tão brilhantes que pareciam feitos de raios de sol, com os fios iluminados por toda a parte. Numa noite, chegando ao fim do ano, compôs, com a ajuda do pai, um cordão de luz. Lindo, cintilante, parecia uma corda de pirilampos. Piscava em todas as cores. E foi justamente nessa noite que Léo sentiu uma falta, uma tristeza. Perguntou à mãe se dava para amarrar bem apertado aquele sentimento, para que não soltasse mais. Ele não queria que ninguém sentisse o que ele estava passando naquele momento. Mas não teve jeito. Todos ficaram tristes junto com Léo. É que faltava alguém para ver o cordão iluminado com estrelas feitas de recortes de revistas e forminhas de brigadeiro, coladas bem no centro, recortes que a vovó adorava fazer junto com o neto. Para passar aquela saudade, vovó trouxe um pedaço de renda branca do seu vestido de noiva, tecido na época em que tudo começou, que a vida era marcada pela esperança e alegria. Só que agora, vovô tinha virado uma estrela de cordão. Ele partia para não mais voltar. Se fosse possível poder amarrar bem pertinho da gente as pessoas que nos fazem bem, pensava Léo. A tristeza acabou passando, mas os olhos do garoto ainda mostravam uns cordões de lágrimas salgadas, feito a água do mar. Num piscar de olhos, o tempo correu depressa, como se tivesse passado voando pelos caminhos inventados pelo menino. O tempo e o pensamento podem ser bem velozes. Agora, Léo, já grande, entende que cada sentimento tem seu tempo e lugar, que não dá para amarrá-los de qualquer jeito. Essa lição veio da mãe. Tudo que a gente amarra com nós e laços deve ser preso no coração. O rapaz, Léo, Leleco, Leão, de vez em quando ainda monta um cordão. Aqui, acolá, prendendo tudo o que se vê pela frente. Ele se lembra dos tempos de menino, e então ri, chora. Depois cola tudo num fio e os leva pelos caminhos de antes. Pela sala, através das portas, das janelas, em volta das árvores e das plantas. Eu vi com os meus próprios olhos aqueles fios. Acabei ganhando um pedaço. Foi assim que conheci o menino que amarrava tudo e que me tornou parte da sua história. Gostaram dessa história? Essa história é escrita por Guga Cidral. E vamos lá pensar um pouco sobre o que eu quero amarrar no meu cordão. Tristeza. Amor. Afeto. Carinho. O brincar. A saudade. Os amigos. E
a família. Vou fazendo um cordão, que se torna bem grandão. Que tal, aí na sua casa, fazer um cordão com aquilo que te faz feliz ou até mesmo aquilo que você tem saudades?